A reforma política está sendo debatida no Congresso Nacional e existe a possibilidade de que as mudanças no sistema eleitoral entrem em vigor já no ano que vem, para as eleições municipais. Na próxima semana, o deputado federal Marcelo Castro vai apresentar o seu parecer à comissão que estuda o tema. E a partir do dia 26, as propostas de emenda à Constituição que compõem essa reforma política começam a ser votadas. Paralelo à reforma, tramita também na Casa Legislativa o projeto de lei do senador José Serra, que institui o voto distrital nas eleições para vereador. Antecipando-se a discussão sobre a reforma política, esse projeto foi aprovado recentemente pelo Senado e enviado à Câmara de Deputados. Para entender melhor os aspectos que essas mudanças poderiam influenciar nas eleições de 2016 em Nova Lima, caso sejam sancionadas, convidamos o historiador e cientista político Fernando Warde dos Drummond Batista e a vereadora pelo PMDB, Ângela Lima. Fernando, explique melhor como são as propostas para o sistema eleitoral, no caso distritão, distrital misto e 2 turnos. São 4 propostas, não é isso? Isso. Boa noite a todos. Na verdade, o que ocorre hoje é que nós temos 2 sistemas eleitorais. O sistema majoritário, onde o prefeito, o governador e o presidente da República são eleitos pela maioria do voto. Atingiu metade mais um dos votos válidos, ele está eleito. E também no caso de empate, porque se coincidentemente der empate, vence o mais velho no sistema majoritário, o mais idoso, né, em idade. E o sistema proporcional, que é o sistema que funciona nas eleições de vereador, deputado estadual, deputado distrital, que é em Brasília, e o deputado federal, né? E nós temos agora várias propostas tramitando na Câmara Federal e no Senado, quanto ao voto apresentado pelo senador José Serra, você bem disse aí, que é o voto distrital, onde o município é dividido em distritos de acordo com o número de vereadores. No caso, a gente vai falar das eleições do ano que vem. Em Nova Lima, são 10 cadeiras, né? Então, dividiria o município em 10 áreas e poderia cada partido lançar um candidato a vereador e mais um suplente. E eles seriam, então, os eleitos de acordo com a maior votação. E o voto distritão, que é o voto que está mais sendo conversado na Câmara, mas que eu não vejo muita possibilidade de passar, é onde também o voto proporcional passará a ser majoritário. Ou seja, serão eleitos os mais votados de cada partido, de todos os partidos, sem coligação. É um estilo de voto que eu não concordo muito, porque nós ainda temos que fortalecer os partidos políticos, trazê-los para uma credibilidade maior com a população, porque, na verdade, quando se vota para vereador ou deputado estadual ou federal, os 2 primeiros votos correspondem ao partido político que o candidato pertence. Os 2 primeiros números. Então, se o candidato é número 25 mais alguma coisa, ele pertence ao DEM. Se ele é 13 e mais a centena final, ele pertence ao PT. Por que disso? Desse voto distritão não ser, na minha opinião, a votação de acordo com o sistema proporcional. Porque não existe partido político sem candidato. Existe o partido político com candidato e não necessariamente que ele vai disputar a eleição. Mas um candidato para disputar a eleição, ele tem que ser afiliado a um partido político. Então, quando se vota no candidato, está se votando inicialmente no partido político. E o voto distrital misto, que é a forma de dividir o município 50% em distritos, seria, vamos dar um exemplo, Bela Fama, Nova Suíça, Bicalho e Santa Rita. Em distritos não quer dizer em 10 cadeiras, né? Seria distritos regionais. Não, seriam 10 cadeiras. 10 também. 10 cadeiras. Caso depois, a gente pode vir a falar aqui, se a Câmara de Vereadores não alterar a lei orgânica e aumentar o número, né? Então, essa forma que eu acho que é a melhor, daria uma opção de eleger
vereadores, 50% por distritos e 50% em todo o município, para que também o vereador não possa trabalhar somente para aquele distrito pelo qual ele foi eleito. Porque, obviamente, o candidato eleito por Bela Fama, Nova Suíça, Bicalho e Santa Rita, ele não terá muita preocupação com o Zé de Almeida, com o Vila Nova Betânia, com a Vila Industrial, porque ele tem que agradar os eleitores do distrito dele. Essas são as 4 formas de disputa, incluindo os 2 turnos, que era eleger um grupo de candidatos das vagas destinadas aos partidos e, num possível segundo turno, eleger aqueles que serão os mais votados. Isso também eu não concordo muito, indiferente que isso, no momento, está sendo discutido somente para municípios com mais de 200 mil habitantes. Ok. Tanto é que a gente está fazendo essa discussão porque a partir do momento que está se discutindo também a reforma política e na Câmara dos Deputados, tudo pode acontecer. Tudo. Por isso que a gente já está trazendo esse debate. Vereadora Ângela Lima, qual é o sistema que a senhora prefere, que a senhora acha mais adequado para Nova Lima e para o Brasil? Eu quero dar uma boa noite ao telespectador do TV Banqueta, cumprimentar você, Fred, e agradecer o convite de estar aqui hoje conversando sobre reforma política, né? Bem, no primeiro momento, Fred, eu estava muito voltada para o distrital, certo? Onde que a Nova Lima, vou tomar como base Nova Lima, né? Seria dividida hoje em 10 distritos, não é? E cada distrito ia eleger o vereador para aquele espaço ali. Isso. Eu acho que ele tem um ponto positivo, que é realmente você estar mais próximo do eleitor. Então o eleitor vai poder cobrar, porque mesmo que ele não tenha votado em você, mas você faz parte daquele grupo de vereadores daquela região, então ficaria mais fácil de ele procurar você, de reclamar, de bater na sua porta e saber o que você está fazendo pelo município. Então, eu acho que esse eu acho importante isso aí, sabe? Então, no primeiro momento, eu pensei nisso, nesse voto distrital. Mas, depois das explicações do Fernando e a gente conversando antes mesmo aqui da entrevista, o distrital misto realmente vai valorizar mais o partido. Vai valorizar o partido. E é importante hoje a gente valorizar o partido, para a gente não ter aquele problema do que o vereador se preocupa somente com ele e não com o partido que ele está representando ali, não é? Então eu acho que o distrital misto, acho que realmente vai atender melhor dentro da reforma política hoje, né? E falando em distrital, não tem como deixar de falar nas cadeiras da Câmara de Vereadores. Fernando, a lei diz o que sobre a quantidade de vereadores para Nova Lima? Olha, o artigo 29 da Constituição Federal de 88, ele determina que nos municípios entre 80 mil e 120 mil habitantes, não são eleitores, habitantes, até o limite máximo de 17 vereadores. O limite mínimo para todo o Brasil são 9 vereadores. Mas no caso de Nova Lima, que hoje, pelo censo atualizado há um mês atrás, nós estamos com 89 mil habitantes, em números redondos. Então, nós enquadramos aqui nessa faixa de 80 a 120 mil habitantes. Então, seriam 17 vereadores. Eu fiz um comentário no Facebook em que eu falo da necessidade do aumento do número de vereadores. Por quê? É muito simples. Vamos dar um exemplo rápido aqui em relação ao município de Rio Acima, que é nossa cidade vizinha aqui. Rio Acima tem... Nova Lima é 10 vezes maior em área territorial do que o município de Rio Acima. Nós somos 11 vezes mais habitantes do que Rio Acima. E lá tem um vereador só a menos que Nova Lima. Proporcionalmente, o número de vereadores em Nova Lima, próximo de Rio Acima, é pequeno. O número de Nova Lima é pequeno. Deveria aumentar o número de vereadores. Aí vem uma discussão muito grande em relação ao custo, né, que isso pode ser discutido mais tarde, mas
Nova Lima já vinha, desde da eleição de 1996, com 15 vereadores. E isso nunca alterou em nada. Quando a Câmara, seguindo a determinação inicial do Supremo Tribunal, diminuiu para 10, eu já acreditava que poderia ser 11, para manter o número ímpar, para não possibilitar o presidente, às vezes, votar 2 vezes, porque ele tem o voto de Minerva. Então, depois vou entrar em detalhes o quanto que eu acredito que seria o ideal, que seriam 15 vereadores, para que a gente fique distante um pouco em relação a Rio Acima, que são 9, e a próprio município de Raposa, que são 11. Nova Lima hoje tem menos vereador do que Raposa. Raposa tem 9, perdão. Raposa tem 9, agora vai para 11 porque passou de 15 mil habitantes. Pode ir para 11, pode ir, Câmara... a Câmara vai ter que fazer a devida alteração se desejar. E isso tem que ser feito, deixar bem claro, até dia 30 de junho do ano que vem. Essa seria a minha pergunta, até dia 30 de junho do ano que vem. De junho, de acordo com aqui, olha, a fixação do número de vereadores para o próximo pleito é da competência da lei orgânica de cada município, devendo-se atentar para o prazo que cuida da resolução de 2007 do TSE, onde determina a data de 30 de junho do ano da eleição. Então os vereadores poderiam fazer isso. Eu não acredito que seja no dia 30 para deixar para a última hora, né, nos 45 do segundo tempo, e evitando depois ter que fazer todas as alterações necessárias na composição das coligações, do número de candidatos. Então eu acredito que a Câmara de Nova Lima, principalmente, deveria preocupar com essa questão do número de vereadores, para que também o município esteja mais bem representado. No caso da senhora, a senhora é a favor do aumento, Ângela? Olha, Fred, eu penso o seguinte, que é uma questão que a gente vai ter que discutir com muita responsabilidade, com muita cautela, sabe? Eu não sei se só aumentar o número de vereadores, realmente nós vamos atingir a nossa proposição, que é trabalhar para o município. Não sei se isso vai acontecer, aumentando o número de vereadores. Eu acho que nós vamos discutir isso na Câmara, mas com muita cautela, com muita responsabilidade. Sou a favor de número ímpar, porque hoje o que nós temos, 10 vereadores, você viu o que aconteceu com a eleição da Câmara. A eleição da Câmara, para relembrando, para a eleição para presidente, para vice-presidente e para secretário empatou em 5-5 e foi para o voto de desempate, que é o mais idoso. E o mais idoso, entendeu? Então, quer dizer, ficou 5 de um lado e 5 de outro. Então, nós usamos essa estratégia para fazer parte da mesa. Para o prefeito é mais fácil lidar com 10... Menos. Com menos? Com menos. Para o prefeito, com menos vereador. É mais fácil para ele trabalhar. É mais fácil para ele trabalhar. A questão, né? Agora, é um município hoje que tem um território muito grande, não é isso? Eu acho que a gente tem que dar uma repensada, mas pensar com muita seriedade, com muita cautela, porque eu acho que não é só aumentar o número de vereador. A questão também, sobre o que a Ângela está falando, nós somos hoje, no país, 32 partidos políticos. Pra você ter uma ideia, em funcionamento, e 17 partidos solicitando registro junto ao TSE. Quer dizer, nós temos hoje, em Nova Lima, para você ter uma ideia, 16 partidos só em pleno funcionamento. Desses 16 partidos, 12 são comissões provisórias. Só 4 têm diretórios. Então, essa gana de partidos políticos também dificulta o processo eleitoral. Porque ficam fazendo coligações de 1, 2, 3 candidatos só num determinado partido e tirando, entre aspas, votos de quem realmente vai representar o município. Isso é importante. Nós tivemos na eleição do ano passado, em torno de 160 candidatos a vereador, 80 tiveram menos de 100 votos. Quer dizer, 80 são 8 mil votos que foram praticamente descartados no processo eleitoral e que poderia trazer para o sistema proporcional
um número maior de votos e possibilitar, às vezes, que o PPS, que foi o candidato que teve 900 e poucos votos, o João Marcelo, pudesse ser eleito. Nesse ponto, o distritão seria uma oportunidade para fazê-lo eleito. Mas aí a gente esquece dos partidos políticos. Por isso que a gente chega no distrital misto. Misto. Que aí a gente valoriza o partido político. Acredito que valoriza o partido político e valoriza as regiões. Como disse a Ângela, para que o vereador, no caso, fique mais próximo da comunidade que o conhece. Indiferente que ele vai ter o mesmo peso, o voto dele, em todas as decisões do município. Ele não vai votar projetos só da área dele, né? Em todo o município. Isso é importante. Esse é o sistema que funciona melhor no município como Nova Lima, com a extensão territorial que a gente tem hoje. Nas últimas eleições, só para a gente fechar esse bloco, Fernando, no número o candidato que teve o número de votos maiores, como que ficaria a composição da Câmara? Olha, nós teríamos hoje eleitos, se fosse na eleição, nós teríamos, foram eleitos, né, o Flávio, Gilson, Fausto. Vamos relembrar o número de votos, que eu acho isso legal pro pessoal de casa. Eu tenho aqui. Você tem aí? Flávio de Almeida foi eleito com 1.645 votos. Isso. O Gilson Marques com 1.500. O Fausto Nichini com 1.354. O Nélio Aurélio com 1.246. Leci com 1.166. Silvana Guiar com 1.147. José Geraldo Guedes com 1.066. Aí tem Alessandro Luiz Bonifácio com 858 votos. Isso. Maria Ângela Dias, Ângela Lima com 858 votos. E o André Luiz com 810. Ficando de fora o Jonatas, o Jacozinho com 994. Isso. O Álvaro com 987. E o João Marcelo com 960. Isso. Mas no caso da Ângela, por exemplo, na eleição de 2008, de 2000, ela ficou de fora por causa da... E se a votação fosse os 10 mais votados, ela teria entrado. Nessa, ela ficaria de fora. Na eleição passada, o Marcelino, Ronaldo, Zailton e o Zé Guedes, em 2008, ficariam de fora. Mas o que acontece? É aquilo que nós voltamos a falar aqui do sistema eleitoral. É o voto proporcional. Proporcional ao quê? Ao número de votos que o partido ou a coligação recebe. E não o candidato. Porque, pra você ter uma ideia, o João Marcelo, Papai Noel Mirim, teve 900 e... Quantos votos você diz? Repete, por favor. João Marcelo, 960. 60. Mas o partido dele não atingiu o quociente eleitoral, que foi de 4.824 votos. Aí você não valoriza o partido. O partido. Não. Isso. Então, esse sistema pode trazer, na opinião das pessoas mais simples, o que é correto, quando na verdade a gente que está envolvido nas eleições, envolvido na política, sabe que não funciona dessa forma. Por isso que a gente deu exemplos de vereadores que numa eleição estariam dentro e outras eleições estariam fora. E a gente fala da reforma política e não depende dos políticos lá da Câmara, né, Ângela? Depende do Congresso Nacional, uma hipótese. Isso. Então, o que se deve agora é os vereadores não pensarem em si, até porque é um chutódromo. Isso, correto. Ser o mais votado pelo partido e aquilo que a Ângela disse. Pensar já e de forma bem tranquila sobre o número de cadeiras. E a população também ficar alerta e preocupada com aqueles discursos ideológicos de gente só querendo fazer política contra o aumento. Isso. Tem que ser bem discutido isso. Porque a questão do aumento de vereadores, querendo ou não, ele vai ter um impacto sobre a receita da Câmara. Pode dizer assim, mas o valor já é encaminhado pela lei, né? A lei exige que no máximo, não é isso? 7%. Isso. Da receita seja enviado para a Câmara. Hoje não é 7%, existe uma negociação entre a Prefeitura e a Câmara. É menos um pouco, mas de qualquer forma, querendo ou não, vai ter aumento do número de assessores,
do número de funcionários nos gabinetes, de funcionários na própria prefeitura. Vai aumentar a verba de gabinete, no sentido de falar que tem que ser feita uma análise bem mais criteriosa, mais estudada, mas eu continuo achando que mantém-se o número ímpar, ou que vá para 11, nós temos essas possibilidades, 11, 13, 15 ou 17. Ok, porque não vai aumentar para continuar par. Fernando e Ângelo e o público de casa vão pedir um tempinho para a gente ir no break. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a política local, a relação da Câmara com a Prefeitura. 1 minuto só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Ângela Lima, o pai da senhora foi vereador, presidente da Câmara, prefeito. A senhora foi vereadora entre 97 a 2000, secretária de Educação, uma pasta importantíssima na cidade, 8 anos, de 2005 a 2012, e vereadora desde 2012, líder do governo na Câmara. A senhora acredita que a Câmara Municipal de Nova Lima pode ajudar a melhorar o dia a dia da população novalimense? Olha, Fred, não só pode ajudar, como deve ajudar a melhoria do dia a dia de Nova Lima, do povo de Nova Lima. Nós estamos ali na Câmara a serviço da comunidade de Nova Lima. E eu acho que a gente tem que trabalhar em prol do nosso município, não é? Você viu que em março, né, me parece que 26 de março, se não me falha a memória, 26 de março, nós votamos com 10 votos favoráveis, né, a regularização fundiária do município de Nova Lima.
né? Um projeto de grande alcance social e tudo. Então, nós votamos esse projeto que veio beneficiar a empreendedores do município de Nova Lima, pequenos empreendedores que estavam com os seus negócios não regulamentados, né? Mas me deixa triste de ver que desde 22 de janeiro de 2015, nós estamos com um projeto na Câmara que não é votado, um projeto que foi mandado pelo Executivo, né, que é da regularização dos imóveis do município de Nova Lima, né, imóveis de casas como imóveis comerciais, que precisam ser regularizados. E me causa estranheza o projeto não ser colocado em pauta, não ser discutido pela Câmara para os vereadores. Outro projeto que está me preocupando, chegou na Câmara no dia 11 de fevereiro de 2015, que é também a regularização fundiária do Vale da Esperança. São mais de 400 famílias que estão precisando dos seus títulos de propriedade. E nós não estamos votando esses projetos. O Vale da Esperança seria o mesmo, parecido com o de Santa Rita agora? Parecido com o de Santa Rita. E nós não estamos votando. Ele não é colocado em pauta. Eu tenho cobrado isso insistentemente e eu não consigo que esses projetos sejam colocados em pauta. Então, eu acho que nós precisamos de rever isso, porque nós estamos a serviço da comunidade de Nova Lima. No caso, o porquê que não é... Ele não é colocado em pauta. Ele não é colocado em pauta, a assessoria, né, de comunicação da Câmara, perdão, ela afirma que, no caso da regularização fundiária, o chamado anistia, não é colocado em pauta porque o presidente está tentando uma negociação, uma articulação junto ao prefeito, porque o medo é colocar em pauta, fazer as emendas e o prefeito vetar. E quando voltar à Câmara, a Câmara não tem quebrado o veto do prefeito. O que a senhora acha disso? Olha, eu acho que está totalmente errado, sabe? O projeto está na casa, coloca para votar. Eu acho que nós temos que movimentar a casa. Debater. Não adianta o projeto estar na gaveta do presidente. A primeira vez que eu cobrei do presidente, ele falou comigo, eu vou devolver o projeto para o prefeito, porque o prefeito precisa de fazer algumas alterações. Não devolveu o projeto. Tá? 3 semanas atrás eu tornei a cobrar, ele falou, não, eu não devolvi, está na minha gaveta, eu não devolvi. Ué, então nós temos que definir isso. Vai devolver para o prefeito? Para o prefeito fazer as alterações que o presidente acha que é o melhor? Que o assessor de infraestrutura acha que é melhor, ou nós, vereadores, é que temos que estar discutindo isso? Então, isso que está me deixando realmente um pouco triste, sabe, com o que está acontecendo na Câmara de Nova Lima, sabe? São projetos de grande alcance social e que nós estamos precisando de resolver isso com urgência. Fernando, o seu pai foi vereador da Câmara. Como é que você avalia a relação da Câmara com a Prefeitura? Você acredita no poder da Câmara? Olha, acredito sim. Meu pai, além de vereador, foi presidente também da Câmara. E a questão dessa divergência que está ocorrendo entre a atual administração da Câmara junto com a Prefeitura não traz benefício a ninguém. A Ângela falou sobre a questão da regularização fundiária lá do Vale da Esperança. O que ocorre? Sem a escritura nas mãos, o proprietário não pode negociar junto à Caixa Econômica Federal o empréstimo para melhoria do imóvel. Ele não consegue absolutamente nada. Ele não é dono. Ele não é dono. Não é dono. Ele tem a posse do terreno, mas não é dono. Então chega na Caixa Econômica, ele quer deixar aquele imóvel como aval para algum empréstimo, que ele possa criar uma empresa, uma microempresa, melhorar a condição de vida dele, e não há essa condição. É necessário que os vereadores que fazem oposição ao prefeito entendam que eles não estão só fazendo oposição ao prefeito, e sim a Nova Lima. Porque quem perde com tudo isso é o município de Nova Lima, que já está passando por uma instabilidade política administrativa muito grande. Desde 17 de dezembro de 2012,
quando teve início o processo contra o atual prefeito e a vice, Nova Lima está naquela indefinição administrativa, causando essa instabilidade, prejuízos, porque as pessoas que vêm aqui, os empresários que querem negociar, vamos imaginar em 2013, eles iam negociar com quem? Com o prefeito e a vice-prefeita, que estão cassados pelo Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, sob uma liminar do poder, com o ex-prefeito, presidente da Câmara e prefeito interino Nélio Aurélio, certo? Ou com o próprio Vitor Penido e o Luque, que poderiam ter assumido na condição de segundo colocados na eleição. Tudo isso está trazendo uma perda muito grande para o município, em todos os sentidos, e o político maior ainda. No dia a dia, a senhora que está ali no dia a dia, tem a difícil tarefa de ser a líder do governo na Câmara, que fazer essa relação, essa intermediação entre os vereadores e o prefeito, não só de oposição, né? Até de situação, às vezes, em alguns determinados momentos, dão mais trabalho ao prefeito do que os de oposição. A senhora acha que esse processo atrapalha realmente o dia a dia da cidade? Olha, Fred, está atrapalhando. O prefeito Cássio Magnani está muito focado nesse processo e ele fica preso nesse processo e não resolve os problemas que nós temos que resolver. Porque os problemas são muitos. Eu não consigo identificar um exemplo de que o processo atrapalha o prefeito de tomar alguma atitude. O prefeito, a gente tem estado muito com ele, conversado muito com ele, a gente sente nele, sabe, que ele está realmente preocupado com o município, com as dificuldades financeiras que o município está passando, sabe, mas que tem que tomar uma decisão mesmo, viu, Fred? Ele tem que tomar uma decisão, sabe, porque senão nós vamos ficar realmente, se esse processo se prolongar, porque ele pode prolongar esse processo. O relator pode ficar com esse processo guardado e prolongar. E aí? São 4 anos, Nova Lima parada? Então isso aí realmente a gente tem que pensar muito nisso, sabe? Porque a nova realidade financeira do município já não é mais nova, né? Ela está aí. O prefeito tem tomado as atitudes para se adequar o município à realidade financeira. Muita gente, o prefeito nunca falou isso oficialmente, mas ele está aguardando o processo para reduzir o seu quadro de comissionados, para reduzir, por exemplo, o número de secretarias, para reduzir, por exemplo, o número de carros da cooperativa. Eu acredito, Fred, que o prefeito já perdeu, foi tempo demais para essas atitudes. Atitudes essas que eram necessárias desde o fim do ano passado, metade do ano passado, mas que não foram tomadas com a força que deveria ter sido tomada. Primeiro, falta comunicação na prefeitura. Há um ditado antigo que quem não se comunica se trumbica. Há uma falta de diálogo entre o prefeito e a população. Os jornais da prefeitura, os informativos, em momento algum, eles trazem coisas de utilidade, mas não aquela que o cidadão quer ler, o eleitor quer ler, que é a forma com que o município vai tomar as atitudes, como eu repito, que já deveriam estar tomando, para diminuir esse custo em relação à própria diminuição da receita orçamentária. Com certeza, a prefeitura deve estar usando, eu não posso afirmar, das antecipações de receita orçamentária, que a gente chama de ARO, para poder fazer frente aos pagamentos de janeiro, fevereiro e março, e agora abril, que foram meses em que a receita do município diminuiu muito, mas muito mesmo. Caiu, né? Muito. Nós tivemos meses, são meses atípicos, né? Que dezembro, que é um excesso de... A folha de pagamento vem com o 13º, vem janeiro com um grupo muito grande de funcionários de férias. Nós chegamos, me parece, a 75% da folha, do orçamento, gasto com folha de pagamento. Então é preciso, sim, diminuir o número de veículos alugados, diminuir os aluguéis que estão em excesso, certo? Ou fazer um acordo com os proprietários, né, para que diminua os valores.
que infelizmente, volto a repetir, não são divulgados, ninguém fica sabendo de nada, uma lei sancionada pelo prefeito, um decreto publicado por ele, nada disso vai ao conhecimento público. Está faltando essa transparência, né, Fernando? O prefeito contar mesmo o que ele está fazendo para a melhoria da situação. Porque ele tem feito, sabe? Porque paralelo a isso tudo, um exemplo que eu gostaria até de colocar aqui em discussão foi a atitude corajosa demais, eu até perguntei isso ele na cerimônia, de criar o Parque Nacional dos Fechos, lá no Jardim Canadá. Isso. Que a senhora concorda que foi uma das atitudes mais corajosas, importantes que ele tomou? Que ele tomou, porque era uma terra, né? Vamos falar assim, uma terra, que o prefeito de Belo Horizonte passou para Nova Lima. Nova Lima cuidou desse espaço, e agora o prefeito de Belo Horizonte queria buscar de volta, não é isso? Para poder vender as terras, não é isso? Então, acho que foi realmente uma atitude corajosa e ele foi homenageado, inclusive, né? Você estava lá, foi homenageado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque realmente Belo Horizonte também estava discutindo isso, tinha os vereadores que eram contrários à venda desse terreno, né? Então, ele recebeu a homenagem, então, realmente foi uma atitude corajosa. São atitudes corajosas que ele tem tomado muito em relação ao meio ambiente, porque ele preocupa muito com o meio ambiente, porque ele fala que Nova Lima é a caixa d'água da região metropolitana, que Nova Lima é o pulmão da região metropolitana, e é mesmo, é isso mesmo, ele tem que preocupar com isso. Mas nós temos que preocupar com a nossa sustentabilidade, né? Nós temos que preocupar com a nossa sustentabilidade também, né? Então, a sustentabilidade ambiental e também a financeira. A financeira, a econômica, é isso que eu a quero falar, a econômica, principalmente, sabe? Porque... E mesmo que a gente vá cortar na carne, sabe? Mesmo que a gente vá, porque eu sou governo, eu sou líder dele, sou do mesmo partido dele, acredito nele, defendo a política dele, mas chega uma hora que a gente precisa de, às vezes, cortar na própria carne. E é mais do que necessário esse corte, porque a tendência hoje mesmo são publicados nos jornais de Minas as férias antecipadas que a Vale está fazendo, uma série de demissões que ela tá fazendo. Por quê? Porque não adianta, o minério de ferro ele não vai sair de lá não. Ele está lá para ser explorado, extraído a qualquer momento. Porém, nós não temos essa condição de vender esse minério para o mundo, principalmente para a China, com a facilidade que a gente estava e com o preço que estava há 3 anos atrás, quando se fez bases do orçamento, previsões do orçamento, de arrecadar 720 milhões, aí nós não arrecadamos isso. É culpa do prefeito? Não. Mas faltou diálogo com a comunidade, explicar à comunidade o que seria feito em relação a essa diminuição. Cortar as horas extras, diminuir aquela extensão de horas, as comissões isso tudo foi feito, né, Fernando? Foi de 50% para 20%, certo? O processo da Faenol foi mal explicado, era às vezes uma solução para a Faenol e para a prefeitura, mas faltou novamente a solução mesmo, a solução. A não ser uma nota que eu vi de doutor Márcio Flávio Barbosa, o Márcio Pinguim, presidente, né, da Faenol, foi a única nota oficial que eu vi em tempo, porque depois surgiram outras notas, mas quando surgiram, desculpa a expressão, o caldo já estava entornado, ou seja, a população entendeu tudo ao contrário. Então, essa sustentabilidade econômica nossa é importantíssima, porque o município não vai arrecadar esse ano, que está previsto no orçamento. Então, é preciso fazer os cortes? Sim. Como eles serão feitos? Olha, se essa fase nossa ruim econômica permanecer, nós poderemos chegar daqui 1 ano, 2 anos, sem condições de cumprir a folha de pagamento. Aí não adianta o sindicato de servidores, no qual eu sou sócio, vir cobrar do prefeito 10%, 15% de aumento, que agora não é hora para isso. Não é. Não tem a mínima condição de dar um aumento desse. O máximo que ele vai chegar é ao nível da inflação oficial.
E mesmo assim, se não ultrapassar o limite da folha. Estão em negociações, né? Estão em negociações. Já teve a contraproposta. E não é só Nova Lima, né, Fernando? Não. Isso, a crise está realmente geral. Lugares, mas a nossa cidade é aqui. Então tanto que a vereadora foi muito feliz na colocação dela, que o prefeito de Belo Horizonte, para fazer caixa, queria vender os terrenos lá do Jardim Canadá. Então o prefeito foi mais feliz ainda em desapropriá-lo, criando o parque ecológico. E para fazer caixa, em Nova Lima existe a proposta de vender um terreno no Vale do Sereno de quase 20 milhões de reais. E eu vou perguntar para a Ângela e para o Fernando o que eles acham a respeito dessa venda, mas no próximo bloco eles vão responder para a gente. O último bloco. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadouros do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Uma das saídas para ajudar a equilibrar o caixa da Prefeitura de Nova Lima é a venda de um terreno da Prefeitura localizado na Vila da Serra, de aproximadamente 16 milhões, não é isso? 19 milhões. 19 milhões. A senhora é a favor ou contra essa venda? Sou a favor da venda. Nós estamos precisando, nós temos que vender. E o terreno está lá parado. Há quanto tempo que está esse terreno lá parado? Não é? Eu ouvi falar que alguém falou que o prefeito prometeu que ali seria uma praça. Mas uma praça no momento, eu vou fazer uma praça no momento que as coisas estão às mil maravilhas. No momento, não. No momento nós precisamos de vender, porque nós precisamos do dinheiro para o prefeito colocar as coisas dele em dia. Então, a promessa realmente ocorreu. Ainda era o Gabriel Gobi, junto à Associação da Vila da Serra, eles até tiveram aqui no nosso jornal. Realmente houve essa promessa feita pelo prefeito. Mas a Associação da Vila da Serra, eu acho que se ela tiver o senso de responsabilidade, vai ver que não é hora da gente fazer praça lá não, sabe? Não é hora da gente fazer praça lá não. E como funciona? Tem que passar pela Câmara, Ângela? Olha, num primeiro momento, pensou-se que poderia passar pela Câmara.
Inclusive, o prefeito chegou a mandar o projeto para a Câmara. Depois, os vereadores, nós retiramos o projeto, porque tem um decreto de 2000 do ex-prefeito Vitor Penido, que permite que o prefeito possa leiloar o terreno. E o que está faltando? O que está trazendo essa venda? Está faltando, realmente, eu acho que Fernando, acho que vai comentar sobre isso, né? São secretários que precisam de estar mais discutindo junto com o prefeito quais são as ações que eles têm que tomar para poder buscar esses recursos. E esse aí é com o secretário de administração, Ele tem que buscar o pregoeiro, o leiloeiro lá para fazer. Isso é a responsabilidade dele. E até hoje nós não sabemos se vai ter leilão, se não vai ter leilão. Mas é responsabilidade do secretário de administração. Então, eu acho que está na hora de secretário, sabe, sentar com o prefeito e realmente colocar a mão na massa e buscar os recursos para melhorar a situação financeira do município. Você é a favor da venda, Fernando? Sou. Na verdade, além desse decreto do ex-prefeito Vitor Penido, nós temos a própria lei orgânica do município, no artigo 28, que fala das competências do município, e uma delas é dispor sobre a administração e o uso de seus bens públicos. E esse terreno, se houve a promessa, eu não participei, não estava presente, se houve a promessa, tudo bem, mas acontece que o momento não é propício a essa criação dessa praça. O setor lá já é bastante servido por áreas verdes, certo? E os ambientalistas e os moradores têm que entender, aquela parte da ferrovia, que foi extinta, da antiga MBR, seria um corredor, uma área importantíssima para desafogar o trânsito daquele local. Eles querem criar um boulevard. Esse terreno de 19 milhões, lance inicial. Eu li no Jornal do Belvedere hoje que é uma proposta de já 6 empresas desejando participar do leilão. É uma forma do município suprir essa deficiência do orçamento. Com 20 milhões de reais. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. 19 milhões iniciais. Pode chegar a 25 milhões. Agora, em contrapartida, é necessário, volto a afirmar, que o município faça a sua parte. Como disse a Ângela, tem atitudes em diminuir os custos da máquina pública, que hoje realmente é muito grande. Fechou-se a escola de dança, a escola de música já está praticamente em fase de fechamento. Mas o que acontece? Está se explicando isso para a comunidade? Está se falando para a comunidade por que dessas atitudes? Não. Então, é a mesma coisa que os moradores lá do Vila da Serra estão indignados. Indignados por quê? Porque na última reunião que estava prevista para discutir o assunto, não teve quórum. Dos 7 funcionários da comissão, que mantém 7 servidores públicos, só o secretário de planejamento é que esteve presente. Então não é por aí que vai tentar empurrar essa discussão. Não. Fecha com a comunidade. Não vou fazer mais praça pública aqui. Vou vender esse terreno porque o município tem interesse. Pronto. Finaliza dessa forma. E, Fernando, a falta de comunicação realmente é muito grande. Porque você fala aí que fechou a escola de dança, fechou a escola de música. Não fechou. Eles abriram um processo licitatório para poder fazer as contratações. Mas para o povo, fechou a escola de música, fechou a escola de dança. Então, tem que ter transparência nos processos que estão acontecendo no município. Então, a falta de comunicação está muito grande. O problema nessa questão, na minha opinião, é até falta de planejamento. Porque a promotora exigiu que a prefeitura demitisse todos os seus contratados. Isso há 1 ano. Aí esperou-se até chegar ao limite para fechar. Por que não fez a licitação lá atrás? Mas paralelo a isso, essa questão financeira que é fundamental, claro, para o município, o prefeito também está com a discussão do plano municipal de saneamento básico, que é fundamental para o município. Tem o plano diretor. Como que anda, Ângela, essas discussões
estão ocorrendo? O plano de saneamento básico estava marcado uma reunião agora, para o final de abril, estava marcada uma reunião, e nós só recebemos um comunicado que ela foi adiada porque estava colocando mais dados para a gente poder discutir, né? Mas eu acho que isso tem que voltar rápido, porque é um assunto de interesse do município, é um assunto de interesse nosso, enquanto vereadores, de tratar do saneamento básico do município, e isso vai para a Câmara para ser votado, então a gente tem interesse nisso, né? E quanto ao plano diretor, hoje eu ouvi do secretário de Planejamento que em agosto nós já vamos ter uma reunião para já mostrando as linhas gerais, como é que está essa modificação que está sendo proposto no plano diretor. Escutei hoje, não foi uma fala oficial dele, mas numa conversa que a gente estava, e ele já, para um grupo de pessoas conversando, ele já colocou que em agosto nós vamos estar discutindo, voltando a discutir as modificações que estão sendo realizadas no plano diretor. E isso é importante de toda a comunidade participar, né? Acho que nós temos que fazer audiências públicas e chamar as pessoas para poder estar discutindo tanto saneamento básico quanto o plano diretor do município. Em suma, né, um desafio grande demais para o prefeito, né? Muito. Até falando em grande demais, é enorme. As audiências públicas que a Ângela falou são importantes. Eu lembro. Elas têm ocorrido. Tem ocorrido, mas eu acho que elas precisam de se intensificar mais, entendeu? Elas têm ocorrido na sede e têm ocorrido lá no bairro Jardim Canadá, né? São sempre duas, né? Mas eu acho que tem que voltar a ter mesmo. Então, foi transferido? Foi. Então, mas quando que vai voltar? Sabe? Nós precisamos de saber isso, a comunidade precisa de saber isso. E buscar também uma participação mais popular nessas audiências públicas, porque vêm só os setores interessados. Os que mais se interessam. E a população em si não toma conhecimento. Mas ela não participa, Fernando. Ela não participa, é um problema sério. Mas talvez, se a gente utilizasse uma forma de comunicar, de levar a periferia, levar os bairros da cidade, eu dou exemplo à nossa ouvidoria pública. A ouvidoria pública poderia, na minha opinião, chegar até os bairros mais distantes para poder mostrar à população para que serve, quais são os objetivos, as atribuições de uma ouvidoria pública, porque eu não vejo, eu passo em frente à ouvidoria, eu não vejo ninguém entrar lá. Com seriedade, eu não sei, num levantamento anual, como é que é o trabalho da ouvidoria. As funções de uma ouvidoria todos nós sabemos, mas o que a ouvidoria de Nova Lima tem feito, eu acredito que ninguém sabe. É a mesma coisa. Você sabe que a Câmara tem um ouvidor? Não. Pois é. Nem eu sei quem é o ouvidor da Câmara. Nem eu, que sou vereadora, sei quem é o ouvidor da Câmara. Mas tem um ouvidor na Câmara. Então isso aí realmente... Então, esse levar a população, você vê, Jardim Canadá e na sede, certo? Você pode ir lá, todas as vezes são as mesmas pessoas, os mesmos grupos. Agora, leva um dia para Bicalho, certo? Leva lá na olaria, convida a população, pede os vereadores que têm ali uma proximidade com os eleitores para levar alguns e explicar às pessoas, fazer cartilhas, fazer impressos, informativos, mostrando à população quais serão as alterações fundamentais do plano diretor. A lei de uso e ocupação do solo nossa é uma coxa de retalhos. Ela foi sendo alterada com o passar dos anos a bel prazer dos interesses. E isso não é bom para o município. Para você ter uma ideia, onde eu moro hoje, que é no Oswaldo Barbosa Pena, lá só é permitido 3 andares. Foi aprovado apenas num lote fazer 5. Justo. Esse que é o problema. Nós temos ali agora um projeto que está sendo até, não sei se já deu entrada para tramitar na prefeitura, de uma abertura de uma nova 6 pistas, logo depois ali daquela estação de tratamento de esgoto, na estrada de Nova Lima para Belo Horizonte, com 480 novos apartamentos. É o Belágio. 16 prédios, ou 14 me parece, mas a população em si não sabe de nada que está acontecendo. E para quem sabe que é contra, leva a opinião deles para a população, publicada nos jornais da cidade, principalmente no Jornal do Belvedere,
na coluna de um advogado que tem seus interesses lá na comunidade, e as pessoas que leem entendem tudo ao contrário. Né? Por quê? Porque eles não estão sendo informados da forma simples, numa linguagem coloquial, na linguagem mais simples possível, para que as pessoas entendam. Aí, sim, eu acredito que não só o prefeito com a vice-prefeita, mas o secretariado, a Câmara, todos sairão vencedores nessa discussão. Mas enquanto tiver dessa forma... E tem um grupo que é monopolizador, né? Então eles vão ali, monopolizam, fazem discurso e acaba, a ideia deles é que prevalece, tá? Eu já assisti reunião de conselho das cidades e tudo, e a gente fica preocupado com um grupo de monopolizadores, sabe? São os mesmos. Os mesmos. E grupo forte, os mesmos. Porque eles têm acesso à mídia, né? Jornal, televisão, rádio, constantemente estão dando entrevistas, né? E dizendo, como a Ângela falou, o ponto de vista deles. Deles, né? E um corporativismo muito grande. E é por isso que esse programa foi criado, para a gente debater e fazer com que o nosso telespectador também comece a fazer esse debate, participe, ver realmente o que está acontecendo. É o que a gente tenta passar de uma forma honesta, clara para a população. Certo. Finalizando o nosso programa, Fernando, você quer deixar uma mensagem para o nosso público? Eu queria agradecer o convite. Foi o convite já feito outras vezes, mas foi a oportunidade hoje de eu aceitar, e aceitei com muito prazer, por saber que haveria, entre aspas, um debate com a vereadora Ângela Lima, de quem eu sou fã. Sempre elogiei o trabalho dela, desde a eleição dela de vereadora em 96, né? O mandato em 97. E gostaria até de aproveitar a oportunidade para agradecer a vereadora que, num projeto de autoria do vereador Silvano Aguiar, assinado em conjunto pelo vereador Zé Guedes, o presidente da Câmara, e aprovado por unanimidade, uma honraria que eu recebi na aprovação do projeto, que é a medalha Augusto de Lima, que deve ser entregue no segundo semestre. Mas eu gostaria, Ângela, que você levasse aos seus colegas vereadores o meu agradecimento pela essa honraria que me traz muita felicidade e emoção ao mesmo tempo. E, Fred, pode ter certeza que todas as vezes você me convidar, eu estarei presente aqui, levando um pouco do meu conhecimento a seus telespectadores. Obrigado, Fernando. A senhora Ângela. Eu também, Fred, gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando aqui para os telespectadores da TV Banqueta, não é? Cumprimentar você por esse trabalho brilhante que você vem realizando na comunicação do município de Nova Lima, levando isso para todos os cantos de Nova Lima, e todo mundo hoje assiste a TV Banqueta, né? As pessoas estão correndo para casa às 6 horas para assistir a reunião da Câmara, que hoje é direta. Então, parabenizá-lo e dizer para você que também estou à disposição de vocês, estou à disposição da comunidade, né? O meu gabinete está aberto para a comunidade de Nova Lima, porque eu fui eleita para servir o município de Nova Lima e quero cumprir essa missão que foi designado para mim como vereadora no município de Nova Lima. Agradecer muito e boa noite para os telespectadores do TV Banqueta. Ok, obrigado. O Banqueta em Foco de hoje fica por aqui. Na próxima semana, na segunda-feira, logo após o Jornal Banqueta, novos assuntos, novos debatedores. Obrigado e até a próxima.